Quais são as qualidades que se espera encontrar em uma revelação genuína de Deus? Se o Criador é perfeito e tem conhecimento de todas as coisas, então com certeza a sua verdadeira revelação deve ser isenta de erros. Qualquer coisa abaixo disso só pode levar a uma conclusão. Estamos lidando com as palavras imperfeitas do homem e não com as divinas. A história não tem sido gentil com as Escrituras. A grande maioria dos textos religiosos hoje em dia nos foi transmitida por meio da tradição de copistas, onde os manuscritos eram copiados à mão, palavra por palavra, letra por letra. Naturalmente, esse método de preservação está sujeito a erros humanos. Quaisquer erros, como na ortografia ou palavras faltando durante a cópia, seriam então transferidos toda vez que uma cópia da cópia fosse feita. Estenda esse processo por centenas ou milhares de anos. E você pode imaginar quanto um texto pode mudar ao longo de tanto tempo, com mudança, acidentais e intencionais se infiltrando gradualmente. É por isso que, por exemplo, encontramos uma infinidade de versões diferentes da Bíblia que existem hoje. Não é possível comparar o texto moderno com as cópias mais antigas, porque elas foram escritas em materiais frágeis e perecíveis, como o papiro. Portanto, estudiosos da Bíblia enfrentam a tarefa de filtrar milhares de cópias, todas diferentes. Sem as cópias originais, não há consenso sobre quais são mais precisas. Cada versão da Bíblia é um mosaico de cópias combinadas, refletindo a estimativa de um estudioso ou grupo. Para textos preservados por cópia manual, temos, na melhor das hipóteses, uma estimativa das palavras originais, para ser a mais próxima do original. E assim, para textos que dependeram da preservação por meio da cópia manual, podemos dizer que temos, na melhor das hipóteses, uma estimativa das palavras originais. Certamente não podemos dizer que o texto que temos hoje é uma representação precisa do original. E quanto ao Alcorão? O autor do Alcorão faz uma afirmação ousada. Nós enviamos o Alcorão nós mesmos. E nós mesmos o guardaremos. Deus abençoou sua revelação final, o Alcorão, com algo que não foi concedido a nenhuma das escrituras anteriores. Ele prometeu proteger e preservar isso de qualquer corrupção. Diferente de outras escrituras, o principal meio de preservar o Alcorão tem sido, e sempre será, através da memorização. E com certeza tornamos o Alcorão fácil para a lembrança. Então, há alguém que vai se lembrar. O profeta Muhammad foi encarregado por Deus de memorizar, transmitir e explicar os versículos do Alcorão para os muçulmanos à medida que eram revelados a ele. Por sua vez, esses muçulmanos, que aprenderam o Alcorão diretamente com o profeta Muhammad, passaram o que haviam memorizado para tribos e nações vizinhas. Esse legado de memorização em massa continuou ao longo da história. Essa tradição oral, que se estende por quase 1500 anos, viu o Alcorão sendo transmitido de professor para aluno em uma cadeia ininterrupta. Voltando até o próprio profeta Muhammad. Hoje, estima-se que há milhões de muçulmanos de todas as culturas e várias idades que memorizaram o Alcorão de capa a capa, na sua forma original em árabe. Na verdade, se todas as cópias escritas de escrituras religiosas que existem hoje fossem removidas da terra, seria apenas o Alcorão. Isso poderia ser recriado perfeitamente e restaurado em forma escrita mais uma vez. Isso, graças à sua memorização em massa. A tradição oral do Alcorão é um fenômeno único do Islã. Se milhões de pessoas que memorizaram o Alcorão conseguem traçar sua memorização oral por séculos de professores e estudiosos, até chegar ao próprio profeta, quem poderia duvidar da autenticidade dessa tradição oral? A quantidade de transmissões orais variadas, junto com o número de pessoas que aprenderam o Alcorão, e o fato de que não há discrepâncias no que eles memorizaram não é uma coincidência histórica. A conclusão só pode ser que o Alcorão memorizado hoje é o mesmo que foi ensinado há mais de 1400 anos. Não há outra explicação racional para esse fenômeno oral único.
Além da memorização em massa do Alcorão, outro aspecto único da sua preservação é que as regras e regulamentos para pronunciar cada letra individual também foram preservados. Isso garante que os muçulmanos não apenas recitem o mesmo conteúdo que o profeta Muhammad, mas também no mesmo estilo exato. Uma maneira fácil de entender a importância de preservar o estilo de recitação do Alcorão é fazendo uma comparação com o jogo do telefone. Aqui está um exemplo simples. O jogador diz o seguinte: vamos avançar. Envie reforços. O jogador B fala rápido e encurta: nós vamos. Nós vamos avançar. Envie reforços. O jogador C passa a mensagem e muda a palavra avançar porque o jogador B não pronunciou o V corretamente. Ou talvez o jogador C apenas ouviu errado. Nós vamos a uma dança. Envie reforços. Finalmente, o jogador D muda o final da mensagem porque não está familiarizado com a palavra reforços. Nós vamos a uma dança. Envie 4 centavos. No fim das contas, o que isso demonstra é que, sem um meio sistemático de garantir a preservação da mensagem, a memorização em massa seria como um enorme jogo de telefone sem supervisão. Mudanças inevitavelmente surgiriam com o tempo, o que inspirou os muçulmanos a prestar tanta atenção aos detalhes. Quando Deus revelou o Alcorão ao profeta Muhammad, ele foi recitado de uma maneira específica. O próprio Alcorão ordena que os muçulmanos o recitem dessa mesma maneira específica. Recite o Alcorão devagar e de forma clara. Portanto, os muçulmanos ao longo da história deram muita importância a como recitam o Alcorão. Isso levou à criação de uma ciência intricada conhecida como Tajwid. O Tajwid estabelece regra e regulamentos para preservar o estilo de recitação do profeta Muhammad, até mesmo cada letra individual do Alcorão. O fato de que hoje podemos encontrar milhões de muçulmanos de todas as nacionalidades diferentes que conseguem recitar o Alcorão como se fossem árabes. Viver na época do profeta Muhammad é uma prova da eficácia dessa ciência na preservação da integridade oral do texto. Isso, apesar do fato de que não existe uma organização religiosa centralizada internacionalmente para administrar essa preservação. O Alcorão também foi preservado em seu significado. Por que isso é importante? Porque você não pode separar a língua da escritura. Como Deus afirma, o Alcorão está ligado à língua árabe. Nós o tornamos um Alcorão em árabe. Então, se nós perdêssemos a língua árabe, também perderíamos o Alcorão. Não há benefício em uma escritura preservada se perdemos o significado de suas palavras. Na tradição judaica, a Torá foi revelada originalmente a Moisés há mais de 3.000 anos, tornando-a mais de 1.500 anos mais antiga que o Alcorão. No entanto, o primeiro dicionário hebraico só foi criado no século X, cerca de 300 anos, após a revelação do Alcorão. O hebraico era uma língua morta desde o século II DC, até a fundação de Israel. Em comparação, o dicionário árabe mais antigo que existe foi publicado dentro de 200 anos após o Alcorão. A compilação inicial de dicionários árabes garantiu que nenhum dos significados das palavras do Alcorão tenha se perdido. Como consequência disso, os estudiosos da Bíblia tiveram que recorrer ao vocabulário encontrado nos dicionários árabes para ajudar a entender as muitas palavras obscuras e problemáticas do hebraico no Antigo Testamento. Como o árabe e o hebraico fazem parte da família semítica de línguas, eles têm muitas semelhanças. Então, a língua árabe tem sido usada desde a Idade Média para entender palavras e expressões difíceis do hebraico bíblico. Em resumo, para entender completamente o hebraico, a língua do Antigo Testamento, os estudiosos da Bíblia tiveram que se apoiar no árabe clássico, a língua do Alcorão. Antes da revelação do Alcorão, o homem era o responsável pela escritura e, no fim das contas, falhou nessa tarefa. Foi um mau julgamento da parte de Deus.
De jeito nenhum. A revelação dada a Moisés e Jesus, que a paz esteja sobre ambos, sempre foram, apenas, escrituras limitadas ao tempo, que serviram como um espaço temporário até a vinda do Alcorão. Com a vinda do último mensageiro, Muhammad, que a paz esteja com ele, e a revelação da mensagem final, Deus se encarregou de proteger o Alcorão. Como vimos, de todas as maneiras possíveis, o Alcorão foi protegido. Seja pela preservação do seu conteúdo, pelo estilo de recitação ou pelo significado de suas palavras, Deus garantiu que o Alcorão é a escritura da qual a humanidade pode ter certeza. Esta é a escritura na qual não há dúvida, que contém orientação para aqueles que são conscientes de Deus.